Olá, amigos engenheiros e arquitetos. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer ter vocês aqui comigo, falando sempre sobre projetos de bombeiro. Aqui nesse evento você vai descobrir como faturar pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei por muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com projetos de bombeiro. E hoje nós vamos falar da jornada para você se tornar um profissional de referência e de sucesso com os projetos de bombeiro. E essa jornada, para se tornar um profissional de sucesso, ela é uma jornada realmente porque é um caminho que demanda um certo conhecimento e saber trilhar uma certa direção. Então não é qualquer direção, E o que, na verdade, pessoal, é esse tema, Aqui eu vou explicar como que você se tornará a referência em projetos de bombeiro na sua região. Como você alcançará o seu sucesso, tá? E tem os passos que você tem que seguir para que você consiga realmente trilhar esse caminho. Você pode estar pensando, mas será que eu consigo me tornar a partir do zero e me tornar um profissional de referência? Será que eu consigo trilhar esse caminho? E por onde passa esse caminho para eu me tornar um profissional de referência? Bom, é um caminho que várias pessoas já seguiram, várias pessoas já trilharam esse caminho e se tornaram profissionais de referência, tá? Várias pessoas que eu conheço, inclusive foram meus alunos, que foram pessoas que foram por mim ensinadas, trilharam esse caminho, hoje tem grande sucesso, são referências na sua região. E aí que eu quero falar para você, se você não tem que ser a referência do Brasil em projetos de bombeiro, você tem que ser a referência da sua região. Você tem que ser melhor do que você era ontem e ser melhor do que você... Amanhã você tem que ser melhor do que você vai ser hoje. Você tem que se desafiar a trilhar um caminho, a um método que existe e que eu vou mostrar para você aí em relação aos projetos de bombeiro. E o que envolve esse caminho? O que envolve esse caminho que você tem que seguir para se tornar um profissional de sucesso? Basicamente, esse caminho ele se baseia em 3 pilares, tá? E esses pilares, é claro que cada um deles tem o seu desdobramento, mas basicamente são 3 pilares e vocês vão ver que é muito óbvio vocês seguirem esse mesmo caminho, essa mesma metodologia, tá? Basicamente aqui nós temos conhecimento técnico, é o empilhamento de conhecimento técnico, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é esse empilhamento. O empilhamento de clientes, e clientes, aqui no caso de projetos de bombeiro, são clientes recorrentes, por isso que eu chamo de empilhamento. E vocês vão também entender daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês. E você tem que ter uma habilidade para você transformar esse conhecimento técnico junto com esses clientes, essa demanda, em projetos. Transformar tudo isso em faturamento para você. Para que você fature pelo menos os R$15 mil por mês com projetos de bombeiro. Hoje eu estava falando com outro aluno meu, o Felipe, falei agora há pouco, ele estava tirando dúvida comigo sobre um projeto de 1.500 metros quadrados, uma galeria de lojas embaixo, uma academia de musculação em cima. Ele estava tirando dúvida, ele já está assim, ele tem muita noção já de projeto de bombeiro, ele evoluiu bastante aí nesses meses que a gente caminhou juntos, Então nós conversamos, batemos papo, chegamos em uma conclusão ali de como seria, as saídas de emergência para o caso concreto dele. E ele estava falando, poxa vida, esse mês, como que você contabiliza esse faturamento, E ele falou, eu vendi esse projeto aqui que é muito grande, mas eu vou receber ele em 4 vezes e tal. Eu falei, pô, Felipe, então você já está com faturamento legal assim? Sim, ele já está seguindo uma metodologia, seguindo um caminho, E isso que o Felipe ainda trabalha o dia todo em outra atividade. Ele falou, olha, eu só faço projeto de bombeiro à noite e uns pedacinhos do fim de semana, mas eu estou caminhando para deixar o meu serviço e daqui a pouco trabalhar somente com os projetos de bombeiro. Então, a gente fica muito feliz do retorno, Ele já está ganhando muito mais com os projetos de bombeiro do que no trabalho dele, está pegando confiança, e se eu fosse ele, daqui a pouquinho se jogava de vez aí nos projetos de bombeiro. Então, esse caminho
que o Felipe, que outros alunos seguiram, basicamente ele segue esse padrão. O conhecimento técnico, o empilhamento de conhecimento técnico. Como eu já disse numa aula passada, você não precisa saber tudo para seguir com os projetos de bombeiro. Você não precisa ter conhecimento técnico de tudo para você prosseguir nesse mundo de projetos. Você tem que ter um estudo básico. Para quem não viu, tem a live aí, deu falando sobre legislação, o que você deve saber primeiro, o que você tem que estudar primeiro, que você já pegue confiança para estar conversando com os seus clientes, né? Então, você começa com conhecimento lógico e é óbvio, pequeno, você não vai saber tudo, mas você já deve começar. Porque a partir daí acontece uma mágica. Você tem uma pequena noção, você vai atrás dos clientes, e esses clientes também eles vão se empilhando ao longo do tempo, porque o cliente para projeto de bombeiro, eles são recorrentes. Os clientes, eles voltam a precisar do seu serviço e eles vão te procurar porque você prestou um bom trabalho. Então, você vai, sem dúvida nenhuma, prestar de novo um serviço. Então, o seu conhecimento técnico que era básico, você pegou o seu primeiro cliente, você aplicou na prática. Isso vai ajudar a fixar os conceitos e tudo o que você deve saber de projetos de bombeiro. Uma vez você atendendo esse cliente, eu te garanto e dou toda a certeza que você fixa aqueles conceitos e você vai somar mais conceitos que você teve que buscar para resolver aquele caso prático. No próximo cliente que você pegar, você já tem uma bagagem. Você vai somando conhecimento técnico. E aqui que eu digo, os clientes eles também vão se empilhando, porque um indica o outro, esse primeiro vai precisar do seu trabalho. É óbvio que isso tudo ao longo do tempo, né? Tanto o conhecimento técnico quanto os clientes. Depois de meses você já vai ter mais clientes, vai ter mais conhecimento técnico e você vai somando. Hoje mesmo eu estava falando também com um aluno, com uma aluna minha, a Denise, e ela estava, inclusive, ela postou, né, no nosso grupo de WhatsApp que ela pegou o seu primeiro cliente de forma direta. Ela já tinha feito alguns projetos de bombeiro, mas ela conseguiu também, através de uma técnica nossa que a gente passa, ela conseguiu captar o primeiro cliente e ela está muito feliz. A Denise é assim uma aluna que eu acho que eu fiquei mais feliz do que ela, pelo sucesso que ela está alcançando. A Denise, quando ela comprou o curso, ela tinha acabado de ter um bebê. Então, ela trabalhava no chão de fábrica de uma indústria. Olha só, assim, a confiança que a Denise depositou em mim, né? A confiança que a Denise depositou nesse curso e as esperanças dela. Então, ela já pegou os primeiros projetos, os 3 primeiros projetos, tudo ela fez num tempo dela, né? Porque ela assistia a aula com o bebê no colo, enfim, tudo aquilo que a maternidade representa, né, tanto as boas coisas quanto um pouquinho mais de dificuldade, mas ela conseguiu, através dos projetos de bombeiro, ela está conseguindo renda e está conseguindo ficar com o filho dela na casa dela. Então tudo isso é muito legal. E esse método, primeiro você começa com muito básico e a gente, nosso grupo, ele é um grupo de apoio. Por quê? Mesmo você tendo conhecimento básico, você passa a ter mais segurança de ter um grupo te apoiando, de ter um mentor ali à frente para justamente estar te orientando em casos que você necessitar. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do método. Então, empilhamento de conhecimento técnico, quanto mais clientes você vai atendendo, você vai empilhando conhecimento técnico, você vai estudando as coisas direcionada e vai tirando dúvida apenas daqueles assuntos. E lógico, sempre que possível vai estudando um pouco mais, mas depois de alguns clientes, você tem muito conhecimento técnico, você vai dominar muito mais o assunto e vai ter muito mais confiança. Essa confiança faz com que os clientes, a confiança você consegue transmitir, né? A pessoa sente essa confiança e você vai pegar mais clientes. Então, é uma bola de neve, né? E aí, esses clientes um indicam para o outro, e aí você atende mais clientes e tem mais conhecimento técnico. As dúvidas piores que possam acontecer, principalmente para quem acompanha a gente, eu tento no máximo ajudar a todos aqui no Instagram, mas para quem está mais perto de mim, eu sempre estou tirando dúvidas, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas às vezes eu fico até chateado, porque eu não consigo atender tantas pessoas. Mas assim, no grupo que está mais junto, próximo a mim, que está na mentoria, a gente consegue orientar de uma forma, consegue ajudar a fazer cálculo, consegue tirar as dúvidas, e esse conhecimento técnico ele vai se somando e a pessoa vai pegando mais confiança e cada vez mais vai chegando num nível muito maior. Cada vez mais vai chegando num nível
que tem mais clientes e tem mais conhecimento técnico, e tudo isso vai se retroalimentando, e depois de um período maior trabalhando com projetos de bombeiro, você tem uma renda tão grande e tantos clientes que talvez você não sonhe que dê para você chegar lá. Você não sonhe que essa jornada vai te levar a um mundo totalmente diferente do que você conhece hoje. Eu costumo falar que a gente tem, dentro aqui do mesmo mundo, nós temos mundos diferentes, né? E os projetos de bombeiro, eles são a ferramenta, isso que eu sempre falo, eles são a ferramenta que te levam para um novo nível e te levam para um novo patamar. Eu não canso de falar e não canso de ficar feliz com os resultados dos alunos e ficar feliz com os resultados das pessoas que cruzaram o meu caminho e hoje vivem uma vida muito melhor. Sem dúvida nenhuma, eu não enxergo dentro da engenharia e da arquitetura uma ferramenta, uma área pela qual você consiga alcançar uma nova vida de uma forma tão... A porta de entrada é igual para todo mundo e se destaca, né? Se destaca quem realmente quer se destacar, para quem tem aquela vontade de mudar a sua vida, de mudar a realidade da sua família. Então, eu sou um entusiasta em relação aos projetos de bombeiro. E assim, o Edson, talvez ele esteja até aqui nos assistindo. Hoje eu fiquei chateado, porque ele tinha um orçamento de um projeto. Ele ainda não é nosso aluno. Mas eu tenho tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não consegui talvez dar a atenção que ele precisasse. Ele tinha um projeto de mais de 30 mil metros quadrados para passar o orçamento. E eu falei, cara, eu não consigo. Mesmo que você quisesse fazer esse projeto comigo, nesse momento eu não consigo, né? Eu tenho que dar atenção ali para os alunos. Eu falei, ó, se puder esperar um pouco, eu consigo te ajudar mais para frente, mas nesse momento não. Por quê? É muito projeto de bombeiro que existe, pessoal. É um mundo totalmente diferente que vai te levar para um caminho legal. E esse método que eu falo, na verdade, são esses passos que eu estou passando para vocês. Conhecimento pequeno no início, que vai se somando um conhecimento maior e vai te trazendo mais clientes. E com isso você vai conseguindo habilidade para cada vez mais essa rede, né? Esse emaranhado de clientes, conhecimento técnico e habilidade, ele vai aumentando e vai aumentando. E de repente você vai descobrir que os projetos de bombeiros são sua principal fonte de renda, talvez a sua única fonte de renda que você vai precisar daqui a um tempo e que vai te levar a um mundo totalmente diferente, né? Quando eu analisava os projetos, como eu já falei, né, projetos de bombeiro, eu sentia essa diferença. Alguns profissionais que se destacavam um pouco mais, talvez de forma empírica, seguindo essa metodologia. E uma vez que você se destacar aí na sua região, você vai virar referência. É claro que tem espaço para mais pessoas, né? Tem espaço para outras pessoas. Estão perguntando aqui sobre tráfego pago. Sim, também é uma ótima ferramenta que você pode estar usando, tá? E é uma ferramenta muito boa. Então, aí a gente tem uma aula sobre o Google dentro da nossa metodologia, né? Pelo menos o Google, o meu negócio, você tem que dominar, né? Então, a partir daí, depois você vai se desenvolvendo mais. Essa metodologia de você se destacar junto ali na sua região, né? E você talvez não tenha apenas um engenheiro na sua região, são 2, 3, 4 engenheiros que se destacam e acabam pegando todos os serviços, acabam basicamente abraçando todos os serviços que tem na região. Só escapa talvez algum ou outro trabalho menor, mas os serviços que realmente são os maiores, essas pessoas que se destacam vão pegar, tá? Então, é isso, né? O que não seria relacionado a esse tema, né? Não é relacionado a esse tema você simplesmente decidir trabalhar com os projetos de bombeiro e você achar que de uma forma mágica, sem seguir uma metodologia, sem ter um caminho já muito bem pré-estabelecido, porque se você talvez não saber que você está percorrendo um caminho, talvez você vai se desiludir. Você talvez não alcance os resultados. E os resultados eles não vêm, talvez ali do jeito que muitas pessoas falam, né? Sem você ter um caminho, sem ter um norte e sem ter que percorrer tudo isso. Talvez ali na sua primeira semana é muito difícil você já pegar o seu projeto, né? Pode acontecer, mas se você percorrer esse caminho e persistir nesse caminho, certamente os seus clientes virão, tá? Certamente os clientes vão estar trazendo para você. Então, pessoal, é isso que eu queria estar falando para você, né? Os pequenos passos vão te levar muito longe. Tenha isso na mente. Então, eu já passei, quem não assistiu às lives anteriores, eu peço
para que assistam às lives anteriores, principalmente porque eu já estou mostrando esse caminho. Talvez alguns de vocês tenham percebido o que eu estou traçando, explicando o que é projeto, falando um pouquinho de legislação, falando um pouco sobre as oportunidades de projetos de bombeiro. Eu estou instigando vocês a começarem essa jornada. Eu estou instigando a vocês que sigam um caminho que já foi trilhado e que já foi vivido. E por que esse tema é uma oportunidade para todos nós? E eu já vi isso acontecer várias e várias e várias vezes, inclusive comigo, né? Se tornar uma referência aí na sua região vai te levar a viver dos projetos de bombeiro e você faturar no mínimo 15 mil por mês, tá? E quando eu falo no mínimo 15 mil reais por mês, pessoal, eu sempre quando eu falo talvez mais somente com uma pessoa ali no tete-a-tete, às vezes troco ideia, alguém pelo WhatsApp, se eu falar talvez os resultados que você pode alcançar e que existem nesse mundo de projetos de bombeiro, talvez vai ficar muito longe de uma realidade que você ache que dê para alcançar. A gente tem profissionais de projetos de bombeiro que têm uma vida totalmente descolada da realidade da maioria do pessoal da engenharia e da arquitetura. Tudo isso através dos projetos de bombeiro. Realmente existe grandes oportunidades que vão levar você a uma vida melhor para você e para sua família, né? E aí eu sempre falo, né? Por que a gente estudou? Por que a gente fez faculdade, né? Se não fosse para viver esse sonho de ter uma vida digna e uma vida feliz, sem ficar se preocupando com pequenas contas, com pequenas coisas. As nossas preocupações deveriam ser desafios muito maiores, né? Deveriam ser desafios aí voltados para onde que nós vamos fazer a viagem do ano que vem. Ah, que bairro que eu quero morar? Eu vou morar num condomínio fechado. É isso que eu quero que vocês busquem, que seja a preocupação, né, de vocês aqui. Qual é a melhor escola para colocar meu filho? E não ficar se preocupando com coisas pequenas. Então, a parte financeira, quando ela deixa de ser um problema, várias coisas são resolvidas ao mesmo tempo. Essa parte de qualidade de vida e trazer uma melhora para todo mundo que está na sua volta através dos projetos de bombeiro. Isso realmente é uma grande oportunidade. Não seja simplesmente um aventureiro na área de projetos de bombeiro. Saiba que existe uma metodologia e essa metodologia vai te levar para um novo nível através dos projetos de bombeiro. E isso existe em todas as áreas, né? O médico não sai operando, né? Ele segue todo um caminho até chegar a poder tratar de um paciente. Na área, o advogado, ele não vai estar perante um tribunal sem primeiro seguir uma metodologia, ter trilhado um caminho. E os projetos de bombeiro também têm esse caminho que eu falei para vocês. Então, um caminho lógico, um caminho que você vai pegar primeiro os projetos mais simplificados e vai subindo, né? E aqui eu quero trazer o exemplo de uma pessoa que eu conheci ao longo da minha carreira, que é o engenheiro, eu vou falar o sobrenome dele aqui até para não expor, que ele é chamado Alves. Ele trabalha na região aqui do interior de São Paulo, na cidade de Americana. E talvez quem for de lá vai conhecer. A gente tem aqui na cidade de Americana aquela festa do peão, que é a festa do peão da cidade de Americana. É um dos maiores eventos da região. O Fred, ele era funcionário público. Ele era funcionário público com cargo de confiança. E quando eu estava comandando a região, trabalhando no bombeiro, ele teve um problema. Teve um problema não, né? O prefeito acabou saindo e ele também saiu desse cargo de confiança. E aí, ele era uma pessoa muito legal. Eu falei, Fred, comece a trabalhar com projetos de bombeiro. O que ele falou? Não sei trabalhar com projetos de bombeiro. Eu acabei falando o nome dele, né? Eu não sei trabalhar com os projetos de bombeiro. Eu não sei, não tenho a mínima noção. Eu falei, olha, vem aqui, começa por aqui. Começa estudando aqui esses conceitos básicos. Começa por esse ponto. E ele começou muito devagar. E hoje ele faz aquela festa do peão. Ele ali é o rei dos eventos temporários de toda a região. Ele pega todos os eventos que acontecem naquele grande recinto. Ele tem festa temporária todos os meses, além dos outros projetos grandes que ele pega. Hoje ele é a referência naquela região dele. E ele começou sem saber nada, exatamente da forma que eu estou falando aqui para vocês. Estou trazendo esse caso para vocês, talvez você esteja se perguntando, né? Mas eu nunca fiz projeto de bombeiro, eu não tenho a mínima noção. É óbvio que você talvez nunca fez um projeto de bombeiro, mas todo mundo fez o seu primeiro projeto. Todo mundo um dia não sabia nada e começou a trabalhar. E quando você tem uma metodologia, quando você tem um caminho para seguir, quando você tem alguém
tentando te orientar e de repente você conseguindo até estar junto com essa pessoa, isso vai fazer com que você perca esse medo de projetos de bombeiro e acelere muito, você ganhe tempo. É isso que eu sempre tento falar, você ganhar tempo em relação aos projetos de bombeiro, né? Talvez você tenha medo, porque você nunca nem tenha tratado com nenhum cliente, nem em relação a projetos de bombeiro e nem em relação a nenhum outro ramo da atividade. Talvez você trabalhe em obras, talvez você trabalhe num outro serviço que não tenha nada a ver com os projetos de bombeiro. Mas eu garanto para você, se você começar estudando o básico, se você começar estudando a parte mais simples da legislação, isso já vai te dar confiança e vai te dar uma base, pelo menos, para você conversar com o seu cliente, saber explicar o básico para ele. Com isso, você já vai pegar os projetos menores, os projetos simplificados, e a partir daí você vai usar isso de plataforma para você voar nos projetos de bombeiro. Depois de um tempo que você olhar para trás, você vai ver que você começou com aqueles projetos pequenos e depois de um tempo você já vai estar acumulando clientes, pegando projetos maiores, tendo uma ótima renda com projetos de bombeiro. Os projetos técnicos simplificados, eles não precisam de planta. Você simplesmente não precisa de planta. Então, toda essa metodologia, todo esse caminho vai te mostrar para onde seguir e de que forma seguir para trabalhar com projetos de bombeiro. E isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar a sua vida, tá? Se você nunca tratou com cliente e tem essa insegurança, se você estudar pelo menos o básico da norma, quando você for falar com esse seu cliente, né, você não vai demonstrar insegurança, porque você tem uma base, você sabe, olha, essa edificação, eu vou regularizar ela junto ao Corpo de Bombeiros, eu vou dar entrada, mas aqui você precisa ter a proteção por extintores, você tem que ter a sinalização, olha, a sua saída de emergência tá ok. Essa base que você tem, essa pequena noção já te dá confiança para falar com o seu primeiro cliente. Pode ser que você não feche com ele, você vai depois conversar com outro e vai tomando segurança, vai ganhando segurança e com certeza você vai fechar os seus primeiros projetos de proteção e combate a incêndio. E isso vai levar você para um nível, depois de um tempo, maior e depois maior. E você vai pegando mais conhecimento técnico, vai acumulando clientes, vai transformando tudo isso em habilidade para transformar isso em projetos. Esses projetos vão ser sua renda e tudo isso vai se retroalimentando. E cada vez você tem mais conhecimento técnico e mais clientes e mais pessoas te indicando e você vai ter mais histórias dentro dos projetos de bombeiro e isso com certeza vai mudar a sua vida. Já haja como especialista se você for falar com a pessoa. Faça essa confiança. Olha, você aqui, a legislação te trata dessa forma, você tem que ter isso, isso, isso. Se você vai visitar uma indústria, já veja quais as medidas de proteção básicas vão para aquela indústria. Veja antes, você já sabe que vai visitar o cliente, saiba conversar com ele. E isso começa sabendo o básico. E esse básico eu já passei para vocês. O que vocês têm que estudar são poucas coisas para iniciar na área de projetos de bombeiro. E aqui eu queria deixar, como venho deixando todos os dias, desses últimos dias que conversei com vocês, um pequeno passo para você dar, para você já estar caminhando em direção aos projetos de bombeiro. Eu já pedi para que vocês, em outras aulas, lessem a legislação referente a extintores, a instrução técnica de extintores, para você ver que dali você já vai extrair alguma coisa. Leia e anote os pontos principais. Eu já falei para você ler os conceitos básicos, principalmente conceitos voltados aí que você sempre vai se deparar, como conceitos de altura da edificação, por exemplo, conceitos que falam de edificação mista, entender o que é um mezanino, até que tamanho é mezanino e até que tamanho é um segundo pavimento. Eu já falei isso para você em outras aulas, eu já pedi para que você lesse esses pequenos pedaços da legislação para você ganhar gosto e ver que nada é tão complicado e é tão difícil. E por fim, para vocês aí que tem perfil tanto no Instagram, tanto perfil do próprio WhatsApp, já comece a colocar ali que você trabalha com os projetos de bombeiro. Esse é um pequeno passo, já arrume o seu perfil e deixe ele um pouquinho mais de forma profissional, demonstrando que você está se virando para essa área e que você quer trabalhar com os projetos de bombeiro. Com isso,
você vai criando uma sinergia em volta de você. Já comece a falar para todas as pessoas ali do seu entorno que você trabalha com projetos de bombeiro. Fale para os colegas engenheiros, para os colegas arquitetos ali que você conhece. Olha, agora eu estou trabalhando com bombeiro, eu já estou me especializando. Vista essa roupa aí de projetista de bombeiro e comece a correr atrás dos primeiros clientes. Deixe os projetos de bombeiro mudarem a sua vida. Deixe os projetos de bombeiro realmente fazer com que você tenha uma nova perspectiva de vida e de carreira e que você sinta orgulho de ser engenheiro, que você sinta orgulho de ser arquiteto, que você saiba que tem um caminho a ser percorrido. Essa grande jornada para você se tornar um profissional de referência e de sucesso com os projetos de bombeiro. O caminho está aberto. O caminho está aberto para todo mundo e, sem dúvida nenhuma, vocês têm toda a condição de percorrer esse caminho. Tá bom? Não fique parado onde você está. O mundo pode se abrir para vocês através de uma atitude que você tiver de realmente querer mudar a sua vida. Bom, pessoal, eu agradeço a todo mundo aí, uma continência para todos vocês aí, e é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem estar conversando, eu estou sempre respondendo e lendo tudo que vocês escrevem. Eu estou sempre à disposição de vocês aí, dentro do que eu puder responder aqui.